Hoje a gente vai mergulhar numa história bem complexa e, para ser sincero, perturbadora. A gente está falando da relação entre a Igreja Adventista lá na Alemanha e a ascensão do Terceiro Reich. E a pergunta que não quer calar, que vai guiar toda a nossa conversa aqui é essa: como é que uma igreja, uma comunidade baseada na fé, que falava tanto em liberdade religiosa, como ela pôde, não só, coexistir, mas apoiar ativamente um dos regimes mais opressores que a gente já viu na história? O que está no coração dessa história toda é uma contradição, assim, gigante. De um lado, você tem os valores que eles pregavam, fé, liberdade, e do outro, bom, do outro lado, a gente vê as ações bem concretas de colaboração com o fascismo. Olha, essa análise toda que a gente vai ver, ela é baseada nos próprios registros da igreja, tá? E também no que os historiadores avaliaram. E o que isso revela é uma história de um comprometimento moral profundo e, sinceramente, uma falha institucional enorme. Para a gente entender como é que se chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, olha, as ações durante o regime nazista, elas não apareceram do nada. As sementes desse problema, elas foram plantadas bem antes, lá na Primeira Guerra Mundial. Essa sequência de eventos aqui, ela diz muita coisa. Pensa só. Em 1915, usaram a teologia para justificar a guerra. Aí, depois que a guerra acabou, em 1923, veio um pedido oficial de desculpas. Reconheceram o erro. Mas, e sempre tem um mas, né? Logo depois, eles criaram a tal da cláusula de consciência. E essa cláusula, que parecia uma coisa razoável, na prática foi a brecha, a porta de entrada para que aquele mesmo erro, aquele compromisso com o nacionalismo, acontecesse tudo de novo. E aí, quando o regime nazista finalmente chegou ao poder, a resposta da liderança adventista não foi de cautela, não foi de oposição, muito pelo contrário. Foi um abraço, e um abraço surpreendentemente entusiasmado. E olha, isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, não. A base ideológica para isso já estava sendo construída. Anos antes de Hitler virar chanceler, já tinha artigo em publicação adventista defendendo a ideia de um líder forte, um Führer para a Alemanha. Agora, se liga nesse número. 99,9% é isso mesmo. Essa foi a porcentagem de votos para o partido nazista, na cidade adventista de Friedensau. Isso mostra, de um jeito, nossa, muito claro, o nível de apoio que vinha do povo, da comunidade. Mostra que a adesão ao nazismo não foi só coisa da liderança, não. Foi um fenômeno que veio da base. Então, o que a liderança da igreja fez? Estabeleceu uma política oficial de não resistência. A desculpa para isso? Era para manter uma boa imagem, sabe? Evitar ser vista como inimiga do novo governo. Basicamente, a sobrevivência da instituição foi colocada acima do dever moral de lutar contra a tirania. Ok, vamos avançar um pouco agora e ver como esse apoio todo deixou de ser uma coisa passiva para se tornar uma colaboração ativa de verdade, tanto nas ideias quanto nas ações. Essa citação que a gente está vendo, ela saiu no jornal oficial da igreja. E ela é, sinceramente, chocante. Mostra um alinhamento direto com uma das ideias mais sinistras do nazismo, a tal da pureza racial. A fonte até sugere que isso pode ter sido inspirado por uma citação do próprio Hitler que estava na mesma página. E essa doutrinação ela foi muito além dos jornais e revistas. Dentro das escolas adventistas, conceitos místicos do nazismo eram ensinados direto para as crianças. Tipo, a ideia de que os alemães tinham uma vontade superior à dos outros povos. O objetivo era bem claro: alimentar o espírito nacional-socialista nos alunos. E não parou por aí, não. A igreja incentivou ativamente os membros, tanto os jovens quanto os adultos, a entrar nas organizações do partido. Sim, a juventude hitlerista, por exemplo. E eles sabiam muito bem que esses grupos serviam para a doutrinação e para a militarização. Mesmo assim, a participação era vista como um dever. Essa colaboração foi parar até na política externa. A liderança da igreja deu um jeito de justificar publicamente as agressões de Hitler. A anexação da Áustria foi comemorada. A liquidação da Tchecoslováquia foi justificada. E a invasão da Polônia? Essa foi defendida dizendo que era por causa de supostas torturas desumanas. Mas talvez o ponto mais alto, ou mais baixo, dessa bajulação toda, aconteceu em 1940, no aniversário de 50 anos do Hitler. Uma publicação devocional adventista chamada Calendário da Meditação Matinal simplesmente teceu elogios inacreditáveis ao Führer.
Imagina só, descreveu Hitler com humildade cristã, fé inabalável e um coração caloroso. Essa linguagem, vindo de uma publicação religiosa para descrever um dos tiranos mais brutais da história, é um retrato, sim, devastador do nível de comprometimento ideológico que eles alcançaram. Mas sabe de uma coisa? Talvez o que mais condene essa história toda não seja nem o que foi dito ou feito, mas sim o que não foi feito. O silêncio. O silêncio da igreja bem na cara das maiores atrocidades do regime. A igreja ficou quieta sobre os expurgos, sobre a perseguição sistemática aos judeus. E o que é pior que o silêncio? Eles participaram ativamente da perseguição, chegando a expulsar de suas próprias igrejas os membros que tinham ascendência judaica. E a ironia final, e talvez a mais trágica de todas, é que durante esse tempo todo, a igreja continuou publicando uma revista sobre liberdade religiosa. O foco deles era se opor às leis dominicais, enquanto ignoravam completamente o assassinato em massa e a perseguição que estavam acontecendo bem ali, debaixo do nariz deles. A avaliação de um historiador, o Erwin Zischer, que se baseou nas publicações da época, é bem direta ao ponto. Não existiu uma oposição oficial, ativa, contra o regime desumano nazista. Nem mesmo ao que tudo indica entre os próprios adventistas. Foi, em resumo, uma falha completa em encarar a desumanidade do regime. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta que vai muito além desse caso específico. Quando o que a consciência manda bate de frente com o que o Estado exige, qual é o verdadeiro dever de uma instituição que se diz moral?